Deu ruim aí para mais um bolsonarista. Tô falando aqui do ator Mário Gomes, ator global. Esse ator aí, ele era muito famoso há algumas décadas e ele comprou uma mansão aí avaliada em 20 milhões de reais. Quando o Lula era candidato em 2002 e depois também nas outras candidaturas do PT, ele disse que o PT e os comunistas iam tomar a sua casa, porque o plano e o projeto dos comunistas é tomar a casa do cidadão de bem e leiloar para que as pessoas pobres vivam no seu lugar. O Mário Gomes, há cerca de 15 anos, ele tinha uma confecção no Paraná. Ele é um ator, mora no Rio de Janeiro, uma mansão, vou mostrar aqui fotos da mansão dele. E aí, ele resolveu não pagar as mais de 20 funcionárias da confecção dele. Eis que não foi o PT que tomou a casa dele, não, foi a Justiça. Mas é uma mansão cinematográfica que ele tinha, e ele foi despejado. Ele tá fazendo um drama nas redes sociais. Ele pediu ajuda pro Bolsonaro, pediu ajuda pro Pablo, mas olha essa piscina com vista aqui de cinema mesmo, uma coisa linda. A casa dele tinha dinheiro para manter essa casa, mas não tinha dinheiro para pagar a dívida trabalhista. É como todo bolsominion, né? Acha que o pessoal lá que trabalhava para ele tinha que fazer trabalho semi-escravo. Ele perdeu na justiça e acabou tendo aí a mansão leiloada. Para você ter ideia, a mansão dele era avaliada em 20 milhões de reais e foi leiloada por 720 mil. A dívida dele, ao que tudo indica, é maior que 720 mil, ele ainda está devendo, tá? Porém, o que acontece é o seguinte, esse cara era bem mau caráter, ele deixou a casa cheia de dívidas. Então ele já não pagava IPTU, já não pagava nenhum imposto, já não pagava um monte de coisa da casa e foi acumulando dívida. E aí você imagina uma mansão avaliada em 20 milhões, você viu ali, mansão cinematográfica, foi acumulando dívidas milionárias. Então na hora de leiloar, a pessoa que comprou por 720 mil vai ter que quitar as dívidas, vai ter que reformar. Por quê? Porque ele ainda deixou a casa cheia de entulho. Olha a vista que tinha aqui no Rio de Janeiro, a casa dele. Até o final ele foi mau caráter. Vou mostrar o vídeo que ele mesmo fez, para ter, você só tem a versão aí do contra ele, qual é a versão dele? A versão que ele fez é a seguinte. Ele diz que é inconstitucional leiloar a casa dele, porque é a única casa dele e a única casa não se leiloa. Tá ele aqui, ó, junto com o Bolsonaro, com o Hélio Negão, tá ele aqui. Pois bem, o que acontece é o seguinte, ele não morava lá. Ele fala que é a única casa dele, mas ele estava alugando no Airbnb, alugando para temporada. Estava cobrando mais de R$2.000 a diária. Ou seja, ele estava ganhando dinheiro com a casa. Aí ele não pagava imposto da casa, não pagava nada, porque ele sabia que ele ia perder a casa mais cedo ou mais tarde. E no processo, ele sabia que ele ia acabar perdendo a casa. Então ele fez o quê? Não vou pagar imposto, não vou pagar nada, e vou aí lucrar o máximo possível. Então nem que ele morava lá, nossa, está sem teto o ator Mário Gomes, tadinho dele. Não. Ó, esse aqui é ele num vídeo que ele fez aqui em apoio ao Bolsonaro, com a bandeirinha do Brasil, com a camisa da seleção, tudo mais, bem bolsominion. Aí o que ele fez? Ele fez um vídeo se vitimizando. O Mário Gomes está falando com vocês, acabou de acontecer uma cena lamentável aqui no seio da minha família. Eu peço a vocês que marquem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Paulo Marçal, o Jair Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, Marcelo Varrata, todas essas pessoas que são do bem. A gente precisa modificar o que está acontecendo no Brasil, que é um absurdo. É um absurdo. São mais de 20 famílias cujas pessoas trabalharam para ele e ele não pagou. Ele não pagou. Eu estava vendo aqui, faz mais de 20 anos. Ele não pagou. Eu falei 15, são 20 anos. Ele não pagou essas pessoas. Aí ele deixou a casa cheia de dívida. A casa foi leiloada por um valor que nem sequer vai pagar a dívida de todo mundo. Fala, nossa, 750 mil dividido por 20. Você vê aí, 700 por 20 dá o quê? 35 mil. Quer dizer, não dá quase nada para ninguém se pensar juros, correção monetária, etc, do que ele deve. Olha, não dá quase nada. Nunca se pronunciou. Aí ele diz aí, a justiça diz aí que a casa dele é avaliada em 20 milhões. Olha, se ele pagasse o imposto da casa certinho e tal, vendesse a casa por 10, e aí falasse, ó, vou negociar, pagar aqui, vou pagar a prestação, comprava outra casa e tal. Não. Foi mau caráter do começo ao fim o bolsominion, ex-ator global aí,
E aí agora pede ajuda da Bia Kicis. Bolsonaro ganha 17 milhões de Pix. Alguém acha que o Bolsonaro vai dar 1 centavo pro Mário Gomes? Ah, não vai mesmo. Aí ele ainda vandalizou a casa. Ele viu que ia ser despejado, ó. É inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa. Ele diz, só tenho essa casa, porque ele diz, é inconstitucional você penhorar a casa única da pessoa e tal. Só que tem um problema, não é a casa única, porque ele aluga a casa. Alugava, né? Agora já não mais. Aí ele vai lá e vandalizou. Você pode ver que no outro vídeo que eu te mostrei, a casa tá aqui atrás, ó, vandalizada. Ele vandalizou a casa inteira. E aí as notícias aí da imprensa dizem o seguinte, que ele deixou a casa cheia de entulho, cheia de lixo, deixou a casa toda ferrada. Mansão onde Mário Gomes foi despejado com a família está cheia de entulho e mato. Ele fala que foi despejado com a família, fez um dramalhão, tudo mais, colocou as coisas lá no caminhão, aí a casa ficou toda cheia, ó. Ele levando as coisas aqui, deixou a casa toda ferrada, toda cheia de lixo, toda vandalizada. Mas tá aqui, ó. Falou que o Lula aqui ia tomar a casa das criancinhas, tudo mais. Tá aí, ó. Esse é o projeto aí dos bolsominions. Eu vou explorar um monte de gente, não vou pagar ninguém e depois vou fazer um dramalhão para ver se algum otário ajuda nas redes sociais. É exatamente isso aí que o Bolsominion fez. Aí ele depois ainda gravou um vídeo num caminhão em que ele faz uns comentários. Essa aqui é a foto dele quando ele era ator da Globo famoso. Tá aqui, ó, Mário Gomes. Aí ele ainda deixou a casa num caminhão e tal. Aqui eu vou mostrar o momento do despejo. E ainda fez comentários que eu vou falar tristes. Tá, olha aqui, ó. Advogado que diz que é religioso, né? Que se tomasse conta antes, não teria feito, né? 20 anos de luta, imagina das pessoas que trabalharam e não receberam. Aí ele vai lá e fala isso aqui, ó. Ele no caminhão aí da mudança. Agora passou. Agora levei a chibatada, meu. Pô, tô virei escravo aqui, levando chibatada. Ele vai lá e fala, virei escravo, tô levando chibatada. Esse é o nível aí dos bolsonaristas, tá bom? E aí falava que não, que os comunistas é quem vão tomar sua casa. Tá aí, ó. A justiça, o pleno capitalismo é quem tomou a casa dele. No caso aí, ele não queria capitalismo, ele queria um sistema feudal. Era no feudalismo em que o senhor feudal tinha ali seus semi-escravos, não era escravo, era semi-escravos, e aí ele podia usá-los como bem entender. Ele pagava só o que queria, era isso que ele queria. Não tá ainda no capitalismo, o senhor Mário Gomes, está ainda no feudalismo. No capitalismo, quando você tem aí pessoas trabalhando para você, você tem que pagar. Ele tinha uma confecção, ele falhou. Se você pensar na mentalidade de meritocracia que os bolsonaristas tanto defendem, ele não trabalhou enquanto os outros dormiam, ele não se esforçou o suficiente e a confecção dele não foi para frente, mesmo ele não pagando as funcionárias e os funcionários. Mais de 20 famílias aí que ele não pagou. Mesmo assim, ele trapaceando, ou seja, enquanto as outras confecções pagam, ele não pagava, ele não se esforçou o suficiente e ele faliu. E aí ele não teve ali eu ia falar coragem, o caráter de chegar e falar, olha, vou pagar aqui para vocês, tal, tenho a casa, vou vender a casa, ou vamos fazer aqui um bem bolado, vou parcelar. Não, ele colocava a casa à venda no Airbnb, você vê aí que era uma baita de uma mansão, com diária aí de R$2.000, lucrava e não pagava nem sequer os impostos sobre o que ele estava lucrando ali. Se ele pelo menos pagasse o imposto, a casa seria doada por bem mais. Talvez ia pagar a dívida inteira. Mas não, pra quê? Aí ele faz o quê? É o que faz o Bolsonaro. Aí ele não tem nada no nome dele, deve ter tudo. Ele fala, não tem outra casa e tal. Mora onde então? Mora onde então? Você está alugando a sua casa para a temporada, você não está morando debaixo da ponte. Em algum lugar você está morando. Então você tem outra casa. Deve estar no nome de algum laranja, da esposa, de qualquer pessoa. Aí ele falava que não e não. E aí ele tirou tudo do nome dele e vai falar, agora eu não pago mais.
Pronto, e aí as pessoas vão continuar sem receber o total aí da dívida. Para você ter ideia, a dívida era de 921 mil em 2002, quando ele faliu ali, não se esforçou o suficiente e faliu sua confecção. Se você colocar juros, correção monetária, etc, você imagina aí o tamanho da dívida. Se a casa foi leiloada aí por 700 e poucos mil, ele não pagou aí, mas ó, essa dívida deve estar em no mínimo uns 5 milhões. Ele não, deve estar mais. Ele não pagou aí nem, olha, pagou um pouquinho, mas nem 15% da dívida. É isso aí. E aí, agora tem o X da questão, que é o pulo do gato. Por que ele está fazendo esse escarcéu nas redes sociais? É porque ele perdeu a casa? Claro, também, mas tem outro, que é o pulo do gato de todo o bolsominion. Ele é candidato a vereador. Pelo Partido Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas. Tarcísio é aquele, quem me acompanha lá no Instagram, quem não acompanha tá aqui na descrição, acompanhe. Tem coisa que eu posto lá e não posto aqui. Quem me acompanha no Instagram viu que o Tarcísio de Freitas, até a quinta-feira da semana passada, meia-noite, ou seja, 23h59 quinta-feira, ou seja, sexta-feira, a 00, ou seja, 0 horas 0 minutos de sexta-feira, ele permitia queimadas no estado de São Paulo. As pessoas respirando gás tóxico e era tudo legalizado queimar. Tudo. Sabia disso? Mais do que isso. O Tarcísio liberou mais de 115 milhões de reais para os agricultores que foram, abre aspas, prejudicados pelas queimadas. Então o cara ia lá, queimava a própria plantação, e aí o Tarcísio pagava para o agricultor um valor muito acima do que ele ganharia se ele colhesse, tinha que pagar funcionário, vendesse e tudo mais. Esse é o Tarcísio. Aí pelo partido do Tarcísio de Freitas, o senhor Mário Gomes é candidato a vereador. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita aí. Falou!